Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este vídeo onde nós estamos entrevistando a irmã Ângela Dionísio. Isso mesmo, irmã Ângela? É isso mesmo. Direto de Portugal. Já perceberam aí quando ela falou isso mesmo, né? O sotaque de Portugal é tão bonito. Nós entrevistamos um pioneiro de Portugal recentemente. Vou deixar o link aí referenciado para vocês poderem assistir. E agora nós estamos entrevistando a irmã Ângela. Irmã Ângela, bem-vinda. Fala um pouco sobre você. Então, eu conheci a igreja com 14 anos, numa fase da minha vida em que estava. Eu sempre acreditei em Deus, sempre achei que. Sempre fui muito chegada às coisas de Deus. Meus pais não eram católicos, mas não eram praticantes. E eu tinha alguma pena de não. Pronto, de não ir mais vezes à igreja, tinha alguma curiosidade. Entretanto, tinha uma avó, onde eu às vezes passava férias, que era uma pessoa católica e que ia à missa e eu ia com ela. Então, muitas vezes eu ia sozinha, portanto eram dois velhotes, não é? Então eu não tinha muito com quem brincar naquelas férias e muitas vezes ia à missa, sozinha. Ninguém falava comigo, era estranho, era assim um lugar assim um bocado austero. Havia lá situações que me fazia medo, como quando tinha lá o Cristo exposto naquela vitrine, morto, mas sempre me atraiu bastante estas coisas sobre Deus. Houve uma altura, peço desculpa que tenho aqui uns cachorros que não me largam. Houve uma Mostra altura. depois para nós, os seus amigos aí, que vocês têm. Ai, são muitos, são logo 4. 4 cachorrinhos, legal. Mas desculpa, continua a história. E então chegou aos meus 14 anos e eu estava a entrar numa fase em que já comecei a pôr em dúvida se realmente Deus existia ou não existia. Entretanto, eu nasci no Brasil e vim para Portugal com 5 anos. Meus pais eram portugueses, emigraram para o Brasil e vim para Portugal com 5 anos. E lembro-me da minha tia, que também morava connosco lá no Brasil, e eles ficaram no Brasil e, entretanto, a minha tia conheceu a igreja no Brasil. Quando a minha tia conheceu a igreja no Brasil, ela esteve afastada da família, com os meus pais. Ela veio a Portugal e quis ver as sobrinhas. Entretanto, foi através da minha tia que eu conheci o Evangelho. A minha tia, antes de ser membro da igreja, era uma pessoa que conheceu muitas religiões, não é? Então eu estava um pouco preocupada e não, quando soube que ela pertencia a uma igreja, não estava muito interessada em saber. Mas entretanto, ela deu o contacto da família e em agosto, eu penso que foi em agosto de 75. A igreja foi para Portugal em 75, depois do 25 de Abril. E eu lembro de uma tarde de agosto, penso que foi um sábado ou um domingo, que tocaram a campainha da minha casa e eu fui abrir. E eram dois jovens, com fata e gravata, que falaram comigo. E eu, entretanto, tinha a família toda em casa. Quando falaram na minha tia, nós deixámos entrar e eles falaram sobre deram a mensagem da igreja. Lembro muito bem quando o missionário, o elder americano, na altura quando davam as palestras, falou muito. Quando falou sobre Joseph Smith, falou naquela parte como se fosse ele próprio a falar da experiência dele. E eu lembro na altura, com 14 anos, pensei assim, mas ele viu. E foi muito engraçado, porque depois ele esclareceu, aliás, o companheiro, que era um brasileiro, Elder Prestes, foi Elder Prestes e Elder Openshaw, depois explicou o que é que tinha acontecido. E a partir dali, os missionários, portanto, não havia igreja no lado, nem Almada, só havia em Lisboa. Aliás, as reuniões aconteciam apenas ainda no Hotel Roma. Eu, mais a minha irmã, mais duas amigas que moravam na nossa rua, começámos a assistir às palestras sozinha com os missionários. A minha mãe, quando podia estar presente, estava. O meu pai trabalhava por turnos
raramente assistiu às palestras, depois daquela primeira palestra, e pronto, fomos conhecendo a igreja. Íamos sempre para Lisboa, íamos às 4, depois do Hotel Roma, tivemos a igreja em São Domingos à Lapa, íamos para lá, apanhávamos os transportes, tínhamos que apanhar um autocarro, um barco, e depois apanhávamos quando foi para o Hotel Roma ainda apanhávamos o metro. Quando foi para São Domingos à Lapa, depois do barco, apanhávamos o elétrico até São Domingos à Lapa. E fazíamos isto muitas vezes, enquanto éramos investigadoras. Depois chegou o momento de nós nos batizarmos. Na altura fui eu a primeira a ser batizada. Eu fiquei ainda registada em Lisboa, mas na realidade aqui, como primeiro membro daqui da Almada, fui, digamos, a primeira pessoa a ser batizada. Lembro-me de pensar nisto quando estava em missão, porque eu depois, mais tarde, aos 21 anos, fui fazer uma missão em São Paulo Sul, exatamente onde eu nasci. Foi muito, muito interessante. E nesse tempo, lembro-me, uma vez tivemos já estou a saltar muito do tempo, tivemos uma reunião com a esposa do presidente da missão, e ela quis que nós fizéssemos uma pequena história, resumidamente, de nossa conversão à igreja. E foi nesse momento que eu me lembrei que realmente tinha sido a primeira pessoa a ser batizada na cidade de Almada, que é esta cidade onde estamos aqui hoje, apesar dos meus registros terem ficado em Lisboa, porque na altura ainda não havia nada aqui do lado, na margem sul. E foi assim, comigo, com a minha amiga Clementina, que depois foi a outra jovem a ser batizada. Mais tarde, outra amiga nossa, que é a Luísa, que, portanto, neste momento não está afastada. E depois, mais tarde, a minha irmã. A minha mãe não foi batizada na altura, nem o meu pai. Meu pai nunca foi batizado. Mas a minha mãe, mais tarde, foi batizada através de uma bênção de saúde que ela teve. Ela teve um testemunho através daquela bênção de saúde e pediu para ser batizada. Portanto, fomos aqui as mulheres as primeiras aqui da Almada, as pioneiras da Almada, e depois mais tarde é que abriram aqui para, pronto, um pequeno ramo, a Cova da Piedade, onde começou a crescer aqui a igreja nesta cidade da Almada, que é a margem sul, é do outro lado do rio. E tivemos um grupo de jovens fantásticos, muito ativos, que íamos para Lisboa fazer as atividades da igreja. Foi um grupo fantástico mesmo. A maior parte de nós fomos para a missão. Alguns ficaram Você deve ter sido uma das primeiras missionárias, né, de Portugal? Não, sim, mas das primeiras. Foi uma moça primeiro de Portimão, tivemos outro jovem também, depois fui eu. Foi engraçado. Mas é engraçado, quando eu conheci a igreja e soube que havia missionárias, eu disse, eu nunca vou ser uma missionária. Isso são coisas para homens, nunca vou fazer uma coisa dessas. Mas com o passar do tempo, e a minha mãe teve as missionárias alojadas na nossa casa, porque nós tínhamos um sótão grande, e acabámos por alojar as missionárias à nossa casa, e muitas vezes eu fiz divisões com elas. E essa experiência que eu tive ao fazer estas divisões com estas jovens, quando eu voltava para casa, eu sentia uma tristeza e pensava assim, mas eu gostava de fazer isto sempre, agora vou voltar à minha vida normal, isto já não tem tanta graça. E então foi quando eu comecei a ganhar o desejo de ir para a missão. E foi uma das melhores experiências que eu tive. Inicialmente o meu chamado foi para a Bélgica. E depois, quando eu tinha um jovem lá na Bélgica e os missionários iam diretamente para a Bélgica, não tinham qualquer treinamento, e eu sei que aquele jovem que eu conhecia que estava em missão estava um pouco atrapalhado com a língua, eu alertei que eu tinha o francês, que o meu francês era de escola, tinha aqueles 7 anos, mas era um francês de escola, eu nunca tinha praticado.
pouco tempo depois recebi o meu chamado para São Paulo Sul. E foi realmente foi uma bênção muito grande. A experiência da missão foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Serviu onde você nasceu, né? Servi onde eu nasci. E curiosamente, onde o templo está, nós morávamos naquela avenida. Portanto, a poucos metros nós Templo de São morávamos Paulo. do Templo de São É Paulo. porque a Missão São Paulo Sul naquela época, ela abrangia muito de São Paulo, né? Exatamente. Entendeu? Foi mesmo ali em São Paulo Sul que eu fiquei, e pronto, pertencia mesmo àquela área, pronto, onde eu nasci, onde eu fui criada, né, até aos 5 anos. Encontrou algum parente lá na sua missão? A minha tia que me foi, na altura ela morava no Rio de Janeiro, foram eles que me foram esperar ao aeroporto, foram eles que me levaram ao CTM, e quando terminei a missão também pedi autorização, fui para o Rio durante 2 dias e depois então é que fiz de voo direto para Portugal.